Presidente da República em Harare, Angola deixa amanhã a presidência rotativa da SADC. Emerson Mnangagwa assume a liderança do Bloco Regional. Trabalhadores da EPAL continuam em greve. Sindicato e Conselho de Administração reúnem-se para discutir pontos do caderno reivindicativo. Suécia é o primeiro país fora da África a registrar um caso da varíola do macaco. A Organização Mundial da Saúde declara estado de emergência. As notícias para segui-las agora no Girassol Jornal. Muito boa noite. Os juros elevados do crédito têm dificultado os cidadãos no momento das solicitações junto dos bancos comerciais. Especialistas são da opinião de que a taxa de crédito habitacional, que é de 7%, deveria ser reduzida para, no mínimo, 3%. Estabelecidos por lei, os créditos solicitados pelos clientes, cuja modalidade de pagamento é debitada em parcelas, é tido como um instrumento para facilitar os cidadãos na materialização de projetos, que, em muitos casos, as finanças pessoais não são suficientes para cobertura. Mas, na prática, o modelo não tem sido facilitador devido ao elevado juro da banca. Tem um salário que não é capaz de realizar os seus sonhos. Fica difícil fazer o crédito. A taxa é muito elevada no banco, o pessoal até fica com dificuldade de fazer o crédito, atendendo o elevadíssimo custo de vida que o povo angolano ou que o angolano atravessa. E tinha que se houver uma política de melhorar o custo de vida do angolano. Eu penso que até que se melhorasse o custo de vida do angolano, acredito que a taxa também de juros, atendendo o crédito, podia ser um pouco baixo. Tiverá capacidade para pagar, atendendo o custo de vida. O custo de vida, quando é alto, há dificuldade para fazer o pagamento. Quando o custo de vida é estável, então o pagamento também seria estável. Nesse quesito, quem sonha com a casa própria, por exemplo, sente na pele o sufoco da medida. Há dois anos atrás do crédito, até agora não consigo mesmo. Tenho ali 3 terrenos, até a data presente, está cheio de cabine, não consigo construir. Tem uma na Via Expressa, tem uma no Benfica, casa inacabável, tem 2, mas até eu não consigo tratar disso, por falta de condições. Muito complicado. A vontade as pessoas têm, mas infelizmente não tem como, tem que baixar os juros. Pelo menos assim vai dar possibilidade de muitos adquirirem os créditos e terem a possibilidade de ter a casa própria. Segundo o Banco Central, desde que entrou em vigor o aviso número 9 em 2022, o crédito concedido pela banca para habitação esteve na ordem dos 70,3 mil milhões de kwanzas, o que para os analistas está longe de satisfazer as necessidades do cidadão. Tanto o crédito à habitação como toda outra natureza de crédito verifica sempre uma falta de confiança do sistema bancário ou sistema financeiro para com o cidadão que pretende adquirir este crédito. Portanto, isso é muito genérico. Em particular, a questão da habitação, nós sabemos que uma das grandes lutas, um dos grandes sonhos do jovem e qualquer cidadão angolano é a procura por uma habitação. Os bancos, 7% entendemos ser uma taxa muito alta, o que compromete ou põe em causa a capacidade do cidadão poder devolver este dinheiro ao banco. 7% é o valor do juro para a concessão do crédito habitação. Por exemplo, um crédito de 20 milhões de kwanzas, no valor dos 7%, de 140 mil kwanzas ao mês, na conta do solicitante. Um valor elevado, segundo os especialistas, já que, para eles, uma redução de no mínimo 3% seria o ideal. A Europa hoje adota um sistema em que, se não for 1 a 3%, há países que estão mesmo a isentar. Vimos, por exemplo, o caso recente de Portugal, que isentou os jovens, por exemplo, até os 35 anos, penso eu, isentar em termos de imposto. Óbvio que medidas como essa vão fazer com que o mercado reaja em, por exemplo, subir ou alterar o preço da habitação, mas já é um sinal positivo dessa concertação que deve existir entre o setor imobiliário com o setor bancário e o governo aparecer aqui como intermediário. É uma medida que poderia ser muito bem acautelada aqui, tendo em conta a demanda por habitação e a escassez de oferta da mesma. Dado o elevado valor da taxa, o Instituto Nacional de Habitação
adiantou que diligências têm sido feitas junto do governo com a finalidade de conseguir mecanismos alternativos para a redução da taxa, uma vez que a procura por habitação continua em alta. Mesmo com cerca de 300 mil habitações construídas pelo Estado, ainda assim não cobre a demanda. O crédito automóvel também se destaca dentre os mais solicitados, mas a dificuldade está igualmente nos juros. As obras das estradas ao longo do centro ortopédico, que se estende até à estrada Sérgio Lúter Rescova, estão nessa fase em 80% da execução física e podem estar prontas em outubro ou novembro deste ano. Foi isso mesmo que constatou o administrador municipal de Viana na visita que fez na manhã de hoje. Os munícipes de Viana aguardam com expectativa a conclusão das obras ao longo do centro ortopédico e que se estende até a Avenida Sérgio Lúter Rescova. Verônica acredita que quando concluídas as obras, o trânsito nas principais vias de Viana estará mais fluido. Será uma mais-valia, né, estas obras por aqui para descongestionar o outro lado e uma vez que nós também como empresárias desta via, né, estaríamos a ganhar. Um proveito grande, porque são vias, acredito, são terciárias e trarão um benefício à população vianense toda. Então as vias, o comércio e outros municípios de outros pontos de Luanda viram aqui a Viana porque Viana vai brilhar. Os vianenses consideram também que o sentimento de segurança poderá ser devolvido no bairro com a iluminação pública da via. Quando acabar o trabalho da via pública, aí será melhor para nós motoqueiros. Já estaremos mais seguros. O objetivo é levar com segurança nossos passageiros, porque é mais viável nós trabalhar em cima do asfalto do que na terra batida. Esta via estava muito apagada. Às vezes havia vezes que tu não podias andar daqui até a estrada, até o centro ortopédico, até lá, por volta das 20 horas, tu sentias medo, os alunos principalmente. Né? Então, eu acho que sairemos todos a ganhar com essas obras. Com quase um ano de execução, as obras deverão estar concluídas entre outubro ou princípio do mês de novembro, segundo garantias do administrador de Viana. O trabalho está a bom ritmo, nós esperamos ter esse trabalho concluído em novembro ou antes de novembro, pelo ritmo que se está a levar. Estamos com um acompanhamento muito positivo por parte do Gabinete Provincial de Infraestruturas e Serviços Técnicos e nós viemos associar a isto. Aqui estão garantidas a pavimentação com bituminoso, as redes técnicas, já podemos ver que os postos de iluminação estão feitos, os passeios estão feitos, a base e subbase estão quase concluídas, depois vem o tapete asfáltico para concluir o trabalho. Todo o processo de conexão com as infraestruturas anteriores existentes no terreno já está executado. Nós temos aqui duas travessias que dão diretamente à Avenida 11 de Novembro, que nós fizemos no quadro também dos projetos do município. Então isso só vem dar mais mobilidade, mais traficabilidade aos nossos munícipes, todos aqueles que buscam a Avenida Lúter Rescova sair da vila de Viana. As obras em andamento neste perímetro do município de Viana fazem parte do PIO, Programa Integrado de Intervenção de Luanda. O Girassol Jornal deu voz aos munícipes sobre a nova divisão político-administrativa, no caso a de Luanda. Encontramos quem está a favor e quem está contra. Os que estão contra falam de outras prioridades, como saúde ou mais serviços sociais, e os que estão a favor acreditam que a medida pode impulsionar o desenvolvimento socioeconómico das atuais comunas que passarão a municípios. O Simão João traz-nos a reportagem. Como referência para a divisão político-administrativa da cidade de Luanda, foram utilizadas a Estrada Nacional 100 no percurso que vai da ponte do viaduto de Cacoaco em direção a Kifangondo e a Via Expressa, que vai da ponte de Cacoaco em direção ao Benfica até o canal do Kikuchi. Para alguns cidadãos, o momento não é o mais acertado para a dissolução de Luanda. Não creio. Luanda é pequena, mas tem províncias... Quando o Cubango é maior do que Luanda, e vai para quando o Cubango vê como é que está a ser gerido. Então, Luanda dividir por duas províncias é uma coisa impensável. Poderiam primeiro organizar em 18 províncias
Só noutra hora assim é que poderiam então colocar as 18, as 21 províncias que eles querem, porque se fosse para isso tem que dever já autarquias locais. Para você conseguir fazer o trabalho, você tem que olhar para a saúde, porque a saúde é um primordial. E nós temos que olhar para a nossa Angola e ver o que é que nós precisamos, né, para ter uma Angola melhor, para ter um povo melhor, para ter um desenvolvimento melhor. Eu acredito que esse projeto é um projeto que possivelmente pode até vir beneficiar, mas não é agora que isso tem que acontecer, não é agora que tem que se fazer, porque ainda tem que se ver muita coisa. Se uns discordam da aprovação, outros enaltecem a medida do governo, como é o caso de Rafael Inácio, que considera que com a nova divisão, os serviços básicos para as comunidades poderão chegar com mais facilidade e gerar desenvolvimento nas comunas. E nós entendemos que esta divisão política administrativa, particularmente da província de Luanda, vai gerar múltiplos benefícios do ponto de vista de infraestrutura. Achamos nós que gera sem tempo, sim, Luanda ter esta divisão política administrativa, porque ela visa, acima de tudo, dar resposta aos problemas que algumas comunidades enfrentam. Rafael Inácio entende ainda ser fundamental acompanhar a execução dos planos de desenvolvimento das comunas e dos 326 futuros municípios com a divisão política das 21 províncias. Com essa estratégia que o Executivo montou, com esta ideia, com este pensamento que temos que fazer agora é acompanhar de forma milimétrica para que ela gere de facto os impactos necessários à vida do cidadão. O Executivo, ao desenhar essa estratégia, está a pensar mesmo na qualidade de vida das populações, das comunidades. E entendemos nós que esta divisão política ou administrativo vai elevar algumas comunas que noutrora pertenciam, ou seja, eram comunas, elas serão elevadas agora a vilas ou a municípios. Com a nova divisão, passam a integrar a província de Luanda, o atual distrito urbano da Estalagem, a zona dos Mulenvos, os distritos urbanos de Cacoaco e Quicolo, bem como a vila-sede de Cacoaco. E nós vamos olhar para esta divisão político-administrativa com Ismael Mateus. Ismael Mateus é da casa, vai hoje e mais daqui a pouco no seu programa também abordar este assunto. Ismael, boa noite e bem-vindo. Boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. A lei foi aprovada, vai ser promulgada, vai entrar em vigor. Do ponto de vista prático, quais são os verdadeiros desafios desta lei da divisão político-administrativa? Desafios é uma imensidão de desafios. O primeiro grande desafio é desluandizar essa abordagem da DPA. Não é? Agora parece que a divisão é de Luanda. Não é. É um processo muito mais. Há a divisão do Mochico, a divisão do Canto Cubango em 2. Há um processo de municipalização do país. Não é? O país saltou de 164 para 326. Foram criados 162 municípios. E, de repente, as televisões, os jornalistas, as pessoas que são entrevistadas falam de Luanda. Não é? Essa mania de pensar o país por Luanda. Não, Luanda é só uma peçazinha. E mais, olhando para a DPA em Luanda, a DPA atende em Luanda um conjunto de problemas que já existiam em Luanda. Não é? Os moradores do Sambizanga, do Rangel, desses bairros que passaram a distritos urbanos, há muito tempo reclamavam querer ser municípios. Portanto, a divisão de Luanda é questionável, é discutível, mobiliza essa atenção toda, mas a DPA, portanto, a divisão político-administrativa do país, é mais do que Luanda. Esta é uma primeira nota. Em segundo lugar, são os desafios, a questão que tu colocas em relação aos desafios. Há vários desafios. O primeiro desafio para o governo é o desafio de concretizar as ideias que anunciou para a DPA. Ou seja, agora o governo não tem margem, não é? Porque o governo diz, eu quero aproximar os serviços aos cidadãos, mas os problemas continuam. Isto que está a dizer, este processo é já um ensaio também, a institucionalização das autarquias? Acha? É também a sua opinião? Essa é outra discussão. Nós estamos a falar de gestão do território, não é? e outro capítulo que é governação do território. Não é? E, portanto, são coisas diferentes. Mas
eu também acho que a criação desses municípios vai acelerar o processo da discussão de autarquias. Nós até agora estamos encalhados na discussão de autarquias porque os partidos não se entendem. A UNITA diz que quer fazer em todos os municípios, o MPLA diz que quer fazer em alguns. E não se entendem. Bom, agora, a partir de janeiro, nós saltamos de 164 para 326. Mesmo pessoas como eu, que achavam que a ideia que se podia flexibilizar para 164, agora se calhar já não acham razoável pensarmos em todos os 326. Portanto, pode ser... Sim. Qual é que vai ser o trabalho destes novos governadores? É todo. É começar. Eu estou a imaginar... o governador que se for instalar em Catete, nem palácio tem. Não é? Catete não tem. Sequer tem condições, não é? Sim, não tem palácio, não tem... vai fazer evoluir tudo de novo. E, portanto, Temos dinheiro para isto? Essa é uma excelente pergunta. De onde é que virá o dinheiro? Essa é das questões que o governo ainda não explicou. De onde vem o dinheiro? Há algumas alternativas que podem ser discutidas e nós, no meu programa, vamos levantar algumas delas. A primeira delas é Fundo de Equilíbrio Municipal. As pessoas não sabem o que é isso. Existe uma lei do Fundo de Equilíbrio Municipal que diz que 30% das receitas dos municípios têm que ficar nos municípios. Enfim, ninguém cumpre isso. Então, há aí alternativas. E, por outro lado, é uma pergunta que o governo tem que responder, porque é legítimo que as pessoas perguntem. Quando a ministra das Finanças diz que não há garantia de pagar os salários e estamos a subir de 164 para 326, é legítimo que as pessoas perguntem de onde virá o dinheiro. E, portanto, é uma pergunta que o governo ainda não respondeu, mas vai ter que responder. De onde é que vem esse dinheiro? Não é? Há aqui questões que não podem ser ignoradas, Ismael. Nós sabemos que, e já aqui esteve a dizer que esta questão da divisão político-administrativa não é uma questão só de Luanda, como quer-se fazer parecer. Penso eu que, por ser a capital, tem todo esse alvoroço à volta. Eu ia-lhe perguntar mas o país não é a capital. Exatamente. Eu ia-lhe perguntar se as questões culturais dos povos de todas estas regiões também não deveriam ter sido em conta, ou não devem ter... Eu acho que, do modo geral, tiveram em conta. Por exemplo, os nomes iniciais não eram esses. Não é? E as pessoas bateram-se pelos nomes. Houve questões também de delimitação geográfica que foram determinantes para que as limitações de alguns municípios, as limitações de algumas províncias fossem. Portanto, houve um processo de auscultação. Não é? O que é discutível, e isso o governo tem que aceitar, é, ponto 1, um momento para fazer isso. Ponto 2, dinheiro para fazer isso. Ponto 3, prioridades. Não é? Quais são as prioridades do governo? Mas isso, quem governa é que estabelece as prioridades. A democracia não pode ser boa quando nos agrada e não ser boa quando não nos agrada. Não é? Essa é a regra. Quem governa define as prioridades, leva as prioridades ao Parlamento e define. Agora, não sei se o governo, depois disso, fica com margem para poder governar e adiar determinadas decisões. O governo veio dizer que o orçamento do Estado de 2000 que vai começar a ser discutido já agora em setembro na Assembleia Nacional vai já também prever estas novas províncias. E nós queremos saber se o dinheiro que é reservado a cada município, e hoje cada município tem 25 milhões de kwanzas mês, se isso se vai multiplicar pelos 326 municípios. Toda a gente está à espera para ver, não é? Para além das dotações, há esse dinheiro que... e, portanto, vamos ver o que é que vem no orçamento. Acho que é legítimo que o governo faça uma afirmação dessas e nós temos que ficar à espera, não há outro caminho. Eu já estou de lupa na mão para ver o que é que estará no próximo orçamento. E ver também, nós queremos mais daqui a pouco no seu programa, Visão de Ismael Mateus. A nossa ideia no programa é, sobretudo, trazer alguns dados. Enfim, a realidade está aí, a lei foi aprovada. Portanto, não vale a pena fazer o choradinho, ai Jesus, que a lei, o Parlamento... Não, a lei foi aprovada,
em janeiro de 2025 nós vamos ter essas mudanças. Agora, o nosso programa é olhar o que é que isso implica. As mudanças, o número de quadros que são necessários, de onde vem eventualmente o dinheiro, olhar, como disse, para o Fundo de Equilíbrio Municipal que existe. Enfim, vamos tentar fazer uma radiografia das consequências da aprovação dessa lei. Ismael, mas daqui a pouco não será comigo, será com a Iracelma Arnaldo, e o telespectador vai poder acompanhar depois desta edição do Girassol Jornal. Greve na EPAL. Comissão Sindical e Administração reunidas numa nova ronda de negociações. Em destaque. Mendicidade. O fenómeno que se arrasta e enche as ruas de Luanda há décadas. Criou-se um programa mesmo específico para esse trabalho, para a proteção da criança em situação de rua e mendicidade. O modo fácil de ganhar dinheiro de algumas pessoas. Podem montar uma bancada, abrir um negócio para sustentar as famílias, mas como é um dinheiro fácil e todos os dias conseguem ter acesso a ele, simplesmente não o fazem. Políticas e consequências. Como acabar com a mendicidade? Tem de haver, primeiro, políticas públicas de combate à pobreza. Na reportagem. A Comissão Sindical dos Trabalhadores da Empresa Pública de Águas de Luanda sentou-se à mesma mesa com o Conselho de Administração da empresa para discutir os pontos que constam do caderno reivindicativo. Há mais de 5 anos que os colaboradores querem aumento salarial na ordem dos 30% e ver melhorias nas condições de trabalho. 8 dias se passaram desde que foi declarada greve na empresa de abastecimento de água, EPAL. No entanto, nem água vem, nem água vai para os trabalhadores que diariamente garantem o líquido precioso aos habitantes de Luanda. Os grevistas pedem um aumento salarial na ordem dos 30% e condições de trabalho. Embora estamos em negociação, e conforme diz o termo, negociação significa que nenhuma das partes deve perder e todos devemos ganhar. Mas ainda assim a direção continua intransigente, não quer ser sensível quanto à exigência dos trabalhadores. Há 30% como base das negociações, que é uma garantia já desde o ano passado, porque é um total de 50% que nos tinha sido garantido ao Conselho de Administração anterior. E tudo ficou para ser este ano. É que o Conselho diz que este ano não tem como fazer o aumento devido aos cálculos que já se fez. Nós temos várias reclamações. Uma delas é o aumento de 30% do salário, a atualização de categorias. Nós temos muitos colegas que estão aí muito mal aposentados por causa das questões das categorias. Eu deixo o seguinte conselho, caros administradores, gostaria muito que resolvessem a nossa situação o mais rápido possível, porque afinal de contas também não acho certo nós ficarmos aqui expostos nessa situação. Por vezes até somos vistos como vândalos devido a essa exposição. Nesta sexta-feira, a Comissão Negocial dos Trabalhadores da referida empresa e o Conselho de Administração esteve reunida em mais um encontro de concertação. Há convergência, sim, em alguns pontos, mas nesta altura o ponto que tem sido mais debatido é precisamente o ponto que tem que ver com o aumento salarial na ordem de 30%, no qual o Conselho de Administração, ou seja, a entidade empregadora, apresentou uma proposta, de facto, que deve ser para ser analisada pela Comissão Sindical. Portanto, já se realizaram alguns encontros e está marcado precisamente para hoje mais um encontro para ver então qual é o acerto que terão com relação a este ponto do aumento na percentagem de 30%. Quanto às interdições para o lançamento de condutas que estão a ser feitas em algumas artérias da cidade capital, o porta-voz da EPAL reitera que é para o fornecimento de água em cerca de 42
1.000 famílias. Nesta altura nós estamos com lançamento de condutas na Rua do Patriota, na Avenida Pedro de Castro, Vanduniló, e também fizemos uma travessia na Avenida 21 de Janeiro, precisamente para levar água ao Centro de Distribuição de Água do Morro Bento. Portanto, é um projeto que a EPAL tem em curso de levar água em cerca de 42.000 famílias, dos bairros Morro Bento 1, Morro Bento 2, Inorade, Cauelele, bairro Ambo e também Futungo de Belas. O porta-voz da EPAL esclarece que a falta de água na centralidade do Quilamba e distrito urbano do Zango é devido a uma avaria na estação de tratamento e tranquiliza a população. 70 escolas foram já beneficiadas com laboratórios de informática dentro do programa Angola Digital. O ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social esteve hoje a inaugurar laboratórios em 3 escolas da capital. Numa das escolas, Mário de Oliveira falou da desinformação, devendo que com a educação e informação digital dos jovens fica mais fácil combater as fake news. O projeto Angola Digital é uma iniciativa do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que com a instalação de laboratórios de informática nas escolas vai contribuir para a capacitação de alunos no domínio das ferramentas de tecnologia informática durante o processo de ensino e aprendizagem. Estas atividades estão inseridas naquilo que é o programa do Governo, é uma preocupação muito grande de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, que tem incentivado muito para que nós possamos estender e alargar esse acesso, esses laboratórios, a tudo quanto são escolas no nosso país. Durante a inauguração, o ministro Mário Oliveira ressaltou a importância de educar os alunos para o combate à propagação de informações desencontradas, sublinhando que o uso responsável da tecnologia é crucial no ambiente digital atual. Hoje o país vive um problema que tem sido uma preocupação nossa, que tem a ver com as fake news, com a formação, com a educação dos nossos jovens. Com certeza vamos também ajudar a combater esse fenómeno que tende a espalhar-se grandemente ao longo da nossa sociedade. A Escola Primária das Irmãs da Misericórdia, no Rangel, recebeu 17 computadores, ao passo que o Instituto da Administração e Gestão e o Liceu número 8054, no Distrito Urbano de Nova Vida, receberam 21 computadores em cada sala. Nós temos cerca de 2.000 e tal alunos. Quer dizer, isto não... Pronto, é para remediar. Mas também temos que abrir parênteses que hoje em dia os encarregados de educação estão atentos e por meios próprios conseguem dar um computador aos seus filhos e existe aquela partilha, solidariedade, quem tem possibilidade, quem não tem, e vão desenrascando. Mas com isso é meio andado, estão seguras aulas de informática. Os novos laboratórios já equipados com pacotes de internet surgem para ampliar as oportunidades de aprendizado dos alunos. Prometemos fazer bom uso destas ferramentas, tirando delas maior proveito, visando ampliar os nossos conhecimentos em matérias das novas tecnologias. No próximo bloco, Suécia registra um caso da nova variante da Mpox para ver depois do intervalo. Até já. Estamos de volta. O Presidente da República está em Harare, Zimbábue, para participar da 44ª Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da SADC. João Lourenço vai passar as pastas a Emmerson Mnangagwa, que irá assumir por um ano a presidência rotativa da SADC. A Cimeira acontece amanhã, mas antes o chefe de Estado angolano esteve a inteirar-se sobre a dupla da Troika da SADC, que, segundo o Ministro das Relações Exteriores, Tete António, vai fazer o balanço da implementação do Programa Regional Efetivo de Angola, assentes nos pilares de gestão, assuntos sociais e da integração das infraestruturas da SADC. Serão também submetidas outras questões, como as candidaturas internacionais, e os chefes de Estado não vão apenas olhar para as questões de integração, mas também para as de paz e segurança na região. O
O Mpox pode tornar-se numa pandemia pior do que a Covid. É o alerta de Jean Cazés, diretor-geral do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana, esta manhã aqui em Luanda, a saída de uma audiência com o chefe de Estado, pouco antes de João Lourenço deixar o país a caminho de Harare. Após a audiência com o presidente João Lourenço, o diretor-geral do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana expressou preocupação com a disseminação da cólera e da varíola dos macacos em África. Nous remercions Son Excellence João. Agradecemos a Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço pela sua liderança, que sempre teve apoio da Sua Excelência a Senhora Ministra da Saúde, e também dizer que Angola, de facto, no domínio da saúde teve vários avanços. A questão do Mpox é uma preocupação maior e, se não tivermos cautela, poderá tornar-se numa pandemia pior do que a Covid. Dans le domaine de la santé en Afrique. Jean Cazés informou que a ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, confirmou que o país não registrou casos de varíola dos macacos até ao momento. Nós avions une réunion avec ma sœur. Portanto, nós ontem tivemos um encontro com a nossa irmã, a ministra da Saúde, e ao longo da reunião assegurou-nos de facto de que Angola conseguiu evitar a cólera, ébola, e por enquanto não existe nenhum caso, ou melhor ainda, não foi registrado um caso de Mpox cá no país. Agradecemos a Sua Excelência, Sr. Presidente da República, agradecemos à Ministra da Saúde e também à África CDC, e dizer que agora vamos, portanto, tudo fazer, reforçar o controle para que não haja casos de Mpox. Appuyer l'Angola pour renforcer son système de santé. Em seguida, João Lourenço viajou para Harare para participar da 44ª Cimeira dos chefes de Estado e de Governo da SADC, onde a presidência rotativa será transferida para o Zimbábue. Em Harare, o presidente angolano também vai participar da reunião da dupla troika da SADC para avaliar a implementação do Programa Regional de Angola, focado na gestão, assuntos sociais e integração das infraestruturas da SADC. A Suécia detectou o primeiro caso da varíola do macaco. Anunciaram nesta quinta-feira as autoridades daquele país, que confirmaram que se trata da mesma estirpe do vírus que surgiu na República Democrática do Congo em setembro de 2023. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde declarou já a emergência de saúde pública mundial. A Agência de Saúde Pública do país confirmou à agência France Presse que se trata da mesma estirpe do vírus que surgiu na República Democrática do Congo desde setembro de 2023, conhecida como subclade Clade 1b. Uma pessoa que procurou assistência médica em Estocolmo foi diagnosticada com varíola causada pela variante da Clade 1. É o primeiro a ser diagnosticado fora do continente africano, refere a agência em comunicado. A pessoa foi infectada durante uma visita à parte de África onde há um grande surto de monkeypox Clade 1, disse o epidemiologista estatal Magnus Gislen, no comunicado, afirmando que o paciente recebe já cuidados médicos. A agência acrescentou que a Suécia está preparada para diagnosticar, isolar e tratar com segurança as pessoas com varíola. O facto de um doente com varíola ser tratado no país não afeta a população em geral, um risco que o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças considera atualmente muito baixo. O surto na República Democrática do Congo já matou 548 pessoas desde o início deste ano. Na última quarta-feira, a Organização Mundial da Saúde, OMS, declarou o surto na RDC e nos países vizinhos uma emergência de saúde pública de âmbito internacional. Anteriormente designado por varíola dos macacos, o vírus foi descoberto pela primeira vez em seres humanos em 1970, no território que é atualmente a República Democrática do Congo. Trata-se de uma doença infecciosa causada por um vírus transmitido aos seres humanos por animais infectados, mas que também pode ser transmitido de pessoa para pessoa através de um contacto físico próximo. A doença provoca febre, dores musculares e grandes lesões cutâneas semelhantes a furúnculos. Vamos continuar a olhar para a atualidade internacional. 16 pessoas morreram na República Democrática do Congo na sequência de confrontos entre rebeldes e milícias no leste do país.
Os confrontos que envolveram o M23 e os combatentes Wazalendo ocorreram na província do Kivu Norte, mais concretamente na aldeia de Rutshuru. As vítimas eram moradores da zona. De acordo com um funcionário administrativo de Rutshuru, o M23 foi atacado pela juventude Wazalendo, tendo a ação resultado na morte de 7 civis. Outras 9 pessoas morreram a bordo de um veículo que foi incendiado. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a resolução que permite que a autoridade da Missão de Transição da União Africana permaneça na Somália até dezembro próximo. Ao atingir o limite, espera-se que a Missão de Transição da União Africana transfira as responsabilidades de segurança do país para as forças somalis. Após a aprovação da resolução, o embaixador da Somália, Abukar Osman, disse que o país reconhece a necessidade de se estender a resolução da missão até dezembro de 2024 para garantir uma transição suave, enquanto decorre a preparação para a segurança depois da missão partir em 2025. O responsável disse que é imperativo comprometer-se com o apoio necessário, permitindo que as forças nacionais da Somália e a missão da União Africana continuem o seu trabalho vital. Abubakar Osman reconheceu que o esforço das partes é crucial à medida que se trabalha para uma transição bem-sucedida para a nova estrutura de manutenção da paz. A resolução da ONU foi aprovada meses depois que a Somália pediu às Nações Unidas que encerrassem a sua missão de paz no país para lutar contra o grupo Al-Shabaab. As discussões para a busca de um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza serão retomadas na próxima semana, no Cairo, capital do Egito. O anúncio foi feito via comunicado conjunto dos mediadores que asseguraram que as negociações feitas no Catar foram construtivas. Os Estados Unidos, um dos mediadores, anunciaram a apresentação de uma nova proposta de compromisso que é apoiada pelo Egito e pelo Catar. O objetivo da proposta é preencher as restantes lacunas que ainda existem na busca de um acordo entre Israel e o Hamas. As negociações são mediadas pelo Egito, Catar e Estados Unidos, que procuram obter a libertação dos reféns israelitas sob custódia do Hamas e a entrada de ajuda humanitária para a população civil de Gaza, enquanto o Hamas exige a retirada completa das tropas de Israel e um cessar-fogo definitivo. Resgate dos valores morais. Papel da mulher cristã junta mais de 2.000 pessoas. Para ver no jornal. Mendicidade. O fenómeno que se arrasta e enche as ruas de Luanda há décadas. Criou-se um programa mesmo específico para esse trabalho, para a proteção da criança em situação de rua e mendicidade. O modo fácil de ganhar dinheiro de algumas pessoas. Podem montar uma bancada, abrir um negócio para sustentar as famílias, mas como é um dinheiro fácil e todos os dias conseguem ter acesso a ele, simplesmente não o fazem. Políticas e consequências. Como acabar com a mendicidade? Tem de haver, primeiro, políticas públicas de combate à pobreza. Na reportagem. 5.000 agentes da Polícia Nacional serão mobilizados para garantir a segurança durante o Censo Geral da População. A Comissão Multissetorial de Apoio ao Recenseamento avaliou as condições logísticas para assegurar o bom andamento do processo. Há um mês para o arranque do recenseamento da população em Angola, a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo tem as condições criadas para o processo. Esta empreitada vai contar com o envolvimento de meios aéreos e terrestres das Forças Armadas Angolanas e da Polícia Nacional. Serão mobilizados mais de 5.000 efetivos da Farda Azul. Esse é um processo integrador onde a Polícia Nacional poderá colocar à disposição mais de 5.000 efetivos em todo o território nacional. O próprio INE poderá contar com um total de mais de 500 viaturas, portanto que são as viaturas que são as 4x4 caracterizadas pelo trabalho que nós levamos a cabo. Portanto, há aqui toda uma sincronia no trabalho que está a ser desenvolvido, o que tem nos permitido que agora, sensivelmente 30 dias para 19 de setembro, possamos realizar o Censo Geral da População e Habitação em todo o território nacional.
A comissão esclarece, por outro lado, que a nova divisão político-administrativa do país não deverá interferir neste processo que terá duração de 1 mês, a contar de 19 de setembro. O trabalho da contagem da população é um trabalho que não está associado a qualquer uma outra redefinição da geografia nacional, uma vez que a contagem das habitações e das famílias vai ser dentro da mesma circunscrição, portanto, qualquer alteração de alguma forma não interfere, direta ou indiretamente, naquilo que poderá ser exatamente a quantificação das habitações e os habitantes que aqui residem. De acordo com a Comissão Multissetorial de Apoio à Realização do Censo Geral da População e Habitação 2024, decorre em todo o país a formação dos assistentes técnicos locais e seguir-se-á a formação dos recenseadores de Cabinda ao Cunene. O presidente da Casa ACE esteve hoje na sede do Conselho Nacional de Juventude. O objetivo da deslocação foi de se inteirar do funcionamento daquela instituição juvenil e aproveitar para apresentar o líder da coligação. Durante o encontro com o Conselho Nacional da Juventude, o presidente da Casa CE destacou a importância que o CNJ tem no seio juvenil, muito por conta dos programas que tem implementado. Particularmente o programa conferir bolsas de estudo, o programa de potenciar economicamente a juventude e outro que é resolver o problema periclitante, não da juventude não só, que é o problema da habitação. Foi uma conquista muito grande que devemos reconhecer. Hoje, nos projetos que existem no âmbito das políticas públicas da habitação, há 20% destinado à juventude e devemos reconhecer que isto é positivo. Está de parabéns aos jovens e saímos daqui efetivamente satisfeitos com aquilo que nós constatamos. Manuel Fernandes aproveitou a ocasião para informar como anda a coligação que dirige, olhando já para as eleições de 2027. Hoje tivemos que rever a modalidade de funcionamento, porque a Casa CE hoje não é uma coligação eleitoral, porque não tem grupo parlamentar a gerir. A Casa CE é uma coligação de concertação. Hoje os partidos é que mobilizam, os partidos é que fazem a formação política, que enquadram, têm a responsabilidade de se reestruturar em todo o território nacional, para que em 2027, querendo efetivamente termos uma coligação forte. Ao seu turno, o líder da agremiação juvenil apelou que a formação política continue a envidar esforços em prol da juventude angolana. Podemos sublinhar que continuem a advogar junto de vários poderes públicos o apoio à juventude angolana como líder de uma estrutura política, tanto que compõe vários outros partidos políticos. As mulheres são ainda as grandes cuidadoras das famílias. É uma das mensagens essenciais da Conferência sobre o papel da mulher cristã angolana no resgate dos valores morais, cívicos, éticos e culturais das famílias angolanas. O evento foi promovido pelo Governo Provincial de Luanda e aconteceu no Centro de Conferências de Belas nesta sexta-feira. Foi fundamental fazermos um balanço de como a sociedade precisa de um envolvimento das mulheres cristãs no resgate dos valores morais e cívicos. Transformação, mudança e a ressurreição do Espírito Santo nas nossas vidas. O lugar das mulheres na família continua a ser central. Elas foram e continuam a ser cuidadoras e as guardiãs dos valores morais, cívicos, éticos e culturais. A reverenda pastora Diolinda Dorcas Teca, na sua intervenção, sublinhou isto mesmo e acrescentou que as mulheres precisam redobrar o cuidado com as suas famílias. É necessário que a mulher preste mais atenção à sua própria família. Não estamos nem tampouco a descurar o papel de um pai, mas a mulher, ela já foi dotada com estes valores, com essas virtudes que devem ser colocadas em prática, e precisamos de sair um bocadinho do material, do imediatismo, não é? Mas olharmos para aquilo que é a essência, quer dizer, o ser, a criança que ela coloca ao mundo merece amor, merece respeito, merece toda a atenção, tanto na questão da instrução como na própria educação. Não é um papel exclusivo das mulheres, mas da família e da sociedade,
No entanto, as mães têm uma ação fundamental na educação dos filhos, também naquilo que pode ser entendido como um combate à violência de género. Na intervenção que fez na abertura do evento, o governador provincial de Luanda, Manuel Homem, reconheceu a importância da mulher para o desenvolvimento da sociedade. Vocês, mulheres, são sim verdadeiros pilares da sociedade, muitas vezes carregando o fardo das responsabilidades familiares e comunitárias com uma graça e um comprometimento admirável. A mulher angolana cristã, ao longo da história, tem sido um exemplo de resiliência e dedicação. As mulheres, regra geral, não apenas educam e cuidam das suas famílias, mas também são líderes e modelos na promoção dos valores que moldam a base de uma sociedade em termos de ética e coesão. Têm desempenhado um papel vital na manutenção e na promoção dos valores que sustentam as famílias e as comunidades no nosso país. Este primeiro encontro de mulheres cristãs reuniu perto de 2.000 mulheres aqui no Centro de Conferência de Belas. Ficou patente que nós somos o braço forte de uma sociedade. Experiência, Espírito Santo e a calma de muita coisa. Ter paciência em tudo que pode passar e deixar Deus agir. Sabemos que tudo passa pela oração. Tudo começa pela oração. E esta foi a deixa principal, não deixar ninguém para trás. Veja, daqui a pouco continua a preparação para o arranque do Girabola e ainda crianças exploradas nas ruas de Luanda com o fenómeno da mendicidade. Voltamos a seguir, vamos a uma curta pausa. Até já. E já estamos de volta neste jornal. Na reportagem da semana, vamos abordar a mendicidade em Luanda. Trazemos o retrato de uma força de trabalho capaz de contribuir, mas que se refugia nas vestes de mendigos. Olhamos para as crianças que são exploradas com o fenómeno. Veja a seguir a reportagem da Susana Ângelo. Durante anos, as pessoas tentavam convencer-nos que todos estão ali pela carência da vida, porque não tinham outro meio de subsistência. Mas a prática mostrou-nos o contrário. Muitas delas já têm suas vidas, já têm casas, têm filhos. Somos confrontados, na maior parte das vezes, por uma mãe em todo o lado, nas principais vias, nas pedonais, às portas do supermercado, do mini-mercado, com bebê ao colo, mão estendida, olhar carente. Aí temos o retrato da mendicidade na província de Luanda. Eles têm as casas mesmo próprias. O que é que acontece? Aqui os mamadou da Rua 15, sempre quando elas depois vão lá pedir os dinheiros, sempre lhes dão dinheiro, ganharam o vício. Essa forma de estar, de ser, faz com que se reproduza a cultura da pobreza, se reproduza a cultura de mendicidade, porque a sociedade sente pena e dá dinheiro. O indivíduo que recebe dinheiro tem dinheiro fácil, não empreende, ou por é pouco, ou por achar que aquele dinheiro vai sempre vir, então não precisa empreender. Um fenómeno de décadas que cresce e se recria a cada amanhecer, entardecer e anoitecer. Indignado fica quem vê todos os dias a camuflagem dos que buscam sustento fácil e imediato. Refugiados da guerra, qual é a guerra? Saíram aonde?
Eles usam deste comportamento para chamar a atenção das pessoas e tornarem as pessoas mais sensíveis. Ou seja, é a pessoa passar na rua, olhar para um outro ser humano e ver que não está vestida de forma digna. Flagramos esta mulher que diz chamar-se Ana, num percurso de uns quantos quilómetros da rua onde avistamos Baltazar Aragão, na Vila Alice, a rua Comandante Coenha, a partida do seu longo percurso, segundo a mesma, no distrito urbano do Sambizanga, Rua do Progresso. A nossa reportagem, Ana afirmou estar nessa vida há 24 anos e que até já beneficiou de ajuda para o autossustento. Eu vendo, negócio morre, vem aqui para pedir ajuda. Quem tem boa fé pode dar, quem não tem, pode falar não tenho, acabou. O caminho para acabar com o fenómeno no país é longo, provavelmente demasiado longo para muitos. Infelizmente é um fenômeno que será difícil de parar. É uma realidade que existe em todo o mundo e o nosso país não fica de fora. Ele pode adquirir conhecimentos, crenças e valores para sair da pobreza. E ele só continua ali porque gosta, a sociedade cai por cima de ti. E às vezes é bonito, né? Cairmos por cima dos especialistas. Só que essa atitude do pobre e do mendigo, que não é ajudado, e a atitude de cair por cima de quem quer ajudar com conhecimento e não apenas com dinheiro, faz com que se reproduz a pobreza, a mendicidade e se instala uma cultura de pobreza, de mendicidade. Só no Largo 1º de Maio, o Gabinete de Ação Social de Luanda cadastrou 202 mulheres na condição de pedintes. 102 viviam mesmo em condições de carência, que precisavam de uma atenção maior. Essas mulheres foram cadastradas, foram registradas, beneficiaram de uma formação sobre gestão, literacia financeira. 8 decidiram abandonar esse apoio, voltaram às ruas. Também apanhamos esta menina na Avenida Ho Chi Minh. Aparentemente deve ter uns 12 anos. Às costas carrega o irmão com pouco mais de 2 anos. Numa das mãos agarra a irmã de 6 anos e a outra um pau que usa para bater nos vidros dos carros que passam pela mesma via. O diálogo foi breve, mas deu para perceber, na voz trêmula, o desejo de uma nova história. E a mamãe está onde? A mamãe está a vir. A mamãe que te mandou vir para aqui para começar a pedir dinheiro nos carros? E faz isso por quê? Vamos pedir ajuda. És a mais velha? Não. Infelizmente, já podemos falar em Angola de casos de mendicidade geracional. É uma mãe que vive esta situação, ela vai transferindo estas características para o filho, para ele aprender como deve fazer, onde fazer e como fazer. Se eles, até no caso vertente, têm que ir com as mães para as ruas, correndo todo o risco, mas depois voltam em casa com algum dinheiro, e esse dinheiro satisfaz minimamente as necessidades, logo na cabeça dessas crianças, que aquilo é uma profissão rentável. O caminho é longo, mas as crianças não podem pagar por irresponsabilidade de adultos. Os perigos e as consequências são várias. Acarreta consigo vários traumas, porque eles estão diretamente expostos à vulnerabilidade, não só a questões emocionais e físicas também. Muitas pessoas acarretam traumas físicos, são violentados, e outros conseguem ou começam a fazer uso de substâncias tóxicas como droga e álcool. Tuberculose é uma das doenças que temos encontrado recorrente às pessoas em situação de rua. Ele recorre à prostituição, ele recorre à criminalidade ou
continua a reproduzir comportamento de mendicidade. Largo 1º de Maio, uma das zonas centrais e de mais movimento de Luanda. Já foi o principal e preferencial ponto de mendicidade da capital. Hoje, os grupos formados por adultos e crianças que vão de meses aos 17 anos preferem zonas mais escondidas, vias de movimento mais lento. A nova estratégia para fugir das autoridades, mas não da mendicidade. Ela não é só prejudicial a médio e longo prazo do ponto de vista econômico-financeiro para as famílias, para a sociedade e para o Estado. Inclusive, ela é prejudicial do ponto de vista psíquico, do ponto de vista da autoestima. Logo, desencorajá-lo, trabalhar, aprovar políticas públicas para reverter o quadro é de todo aconselhável. Reportagem da semana, o fenómeno nas ruas de Luanda em que as crianças exploradas são das mais afetadas. Vamos olhar agora para o desporto. O 1º de agosto vai contar com Jerónimo Luís para a nova época. O clube militar prepara o seu batalhão para novos desafios. Vem aí mais uma temporada basquetebolística e um dos maiores clubes do país já começou a trabalhar de forma intensiva. Aprimorando os aspectos técnicos e táticos, o 1º de agosto treina em regime bidiário de forma a acertar os eixos. Segundo o técnico adjunto Miguel Lutonda, a equipa está focada e vai fazer de tudo para alcançar os objetivos. Nós estamos no 3º microciclo e, portanto, a época se avizinha, as inscrições serão abertas agora, já foram abertas agora dia 15 e, em princípio, o campeonato provincial começa no dia 15 de setembro. Pronto, portanto, os nossos objetivos mantêm-se, que é trabalhar em prol do título e, portanto, nesta primeira fase estamos a trabalhar a componente física, a componente tática e também os fundamentos ofensivos. Quanto aos novos membros no seu batalhão, a nossa equipa de reportagem constatou a presença de alguém que regressou a casa. Trata-se do poste Jerónimo Luís, que deixou o Futebol Clube Sangalhos de Portugal. Miguel Lutonda garantiu que vão trabalhar com o que têm à disposição. Rostos novos, temos o atleta Jerónimo, que para nós não é um rosto novo, não é? É um atleta que é da nossa casa. Portanto, jogou na equipa B e neste momento faz parte da equipa A. Em princípio, é este rosto que temos, é a equipa que temos de momento e com ela vamos trabalhar para esta nova época. O Clube Militar para o ano de 2024-2025 tem como um dos objetivos melhorar o 3º lugar conquistado na temporada passada no campeonato principal Unitel Basket e alcançar grandes feitos nas principais competições. E a sexta-feira tem sempre o cartaz na rede com sugestões para o seu fim de semana. Acompanhe. Começamos com teatro e a sugestão é a peça A Plástica do grupo Horizonte Ngingambande. Exibição em 2 sessões, 19h15 e 21h15 para sábado e domingo. Se é amante de poesia falada, sugerimos Insana Sanidade, uma jornada de descoberta. Poesia com Pedro Belgio, dia 21 de agosto, às 17h30, no Palácio de Ferro. Marque já na sua agenda, 30 de agosto tem concerto de Celda e Orquestra Sinfónica Maria Carolina. Se preferir ficar em casa, aproveite a programação da Rede Girassol e divirta-se. O cartaz na rede a encerrar esta edição de sexta-feira do Girassol Jornal. Muito obrigada pela sua atenção. Não se esqueça, daqui a pouco vem o programa Visão de Ismael Mateus com Iracel Marnaldo. Obrigada pela sua atenção. Bom fim de semana. Passe bem.